Olá, meus amigos, tudo bem? Espero que sim, espero que estejam bem, que seja uma ótima semana para todos nós que estamos aqui estudando a doutrina espírita, estudando a obra de André Luiz, com muita alegria no coração, não é? Muito gratos pela oportunidade que a doutrina nos traz e que essa gratidão sirva como um pensamento, uma sintonia, que possamos realmente nos sentir gratos pelo apoio, pelo incentivo, pelo estímulo que estamos tendo no estudo, na aproximação desse conhecimento que torna a nossa vida mais propícia às boas escolhas, que embasa a nossa vida, que embasa nossas decisões para que possamos escolher melhores caminhos para a nossa vida, caminhos mais felizes. Então que sejamos gratos, como sou grato, por estar com vocês hoje em mais um estudo. Vamos lá? Estamos estudando o livro Libertação, a sexta obra de André Luiz, através do médium Chico Xavier, do nosso querido Chico. E estamos hoje aqui para seguir com mais um capítulo, para encerrar o estudo de mais um capítulo extremamente instrutivo, delicado, uma situação que envolve a justiça, o que é sempre muito bacana, não é? Sempre muito bom a gente entender esses meandros, esses envolvimentos da justiça dos homens e da justiça de Deus, da ajuda da espiritualidade nesses casos e tudo que envolve. Vamos lá? Olha aí, estamos estudando o livro Libertação. Nossos objetivos são de apresentar e ampliar os conhecimentos sobre a obra de André Luiz, apresentar um caminho que poderá nos conduzir à felicidade através de um processo de reforma íntima, baseado em conhecimento e vivência da obra espírita, o que sempre vai acontecer quando nos propomos a aprender, quando nos propomos a nos aprimorar. Estamos hoje na aula 27, já estudamos anteriormente o mesmo capítulo 13, convocação familiar. E vamos então para aquele resuminho, para a gente lembrar os principais acontecimentos desse capítulo, que é um capítulo onde, após a equipe de André Luiz socorrer a família do nosso irmãozinho, daquele irmãozinho que cuida da obsessão, o Fabiano, não, agora daqui a pouco eu lembro, daquele irmãozinho que cuida da obsessão, do processo obsessivo, vamos dizer assim, da Margarida, aquela que já foi filha do Gub em outras vidas, que ele está interessado em ajudar e tudo, e esses irmãozinhos, a equipe de André Luiz, ela está tentando socorrer. E o socorro, muitas vezes, ele vem por vias diferentes, É fazendo bem que a gente angaria o bem, É fazendo bem que a gente consegue ter de volta o bem. E nesse caso é muito marcante, porque o líder dessa campanha, obsessiva de Margarida, que a princípio era o alvo da ajuda desse grupo de André Luiz, do Gub, do André Luiz, eles estão focados em ajudar a Margarida. Só que tem o Saldanha que é esse irmãozinho que está controlando um grupo de mais ou menos 90 desencarnados nesse processo obsessivo de minagem de forças de Margarida para atingir os objetivos lá do chefão, que encarregou esse grupo. E o Saldanha é particularmente motivado porque ele tenta, com o desencarne de Margarida, que é o intuito lá do chefão, atingir o juiz que condenou seu filho injustamente, numa condenação onde obviamente o juiz não fez isso propositalmente, mas a coisa não foi bem investigada, enfim. E houve uma condenação injusta que levou o Jorge, que é o filho do Saldanha, a um processo de loucura, foi para o manicômio,
Aí a sua esposa se suicidou, a mãe desencarnou, todo aquele processo que a gente já viu nos capítulos anteriores. Então, primeiramente, o Gúbio se dispõe junto a Saldanha, quando ele vai visitar o seu filho, aí junto. Chegando lá, Gúbio ajuda todo mundo. Ajuda o Jorge, ajuda a esposa que se suicidou, ajuda a mãe, né, a esposa do Saldanha, a mãe do Jorge. Enfim, pega as duas, tal, conversa com as duas, leva para um pronto-socorro para que elas se restabeleçam, uma vez que elas estão desencarnadas. Tira a influência daninha delas, né, a influência ali que estava sugando as energias do Jorge, aí ele já tem uma melhora, aí ele já sai daquela influência, né, vamos dizer ali, uma influência, não que elas quisessem o mal dele, mas elas desesperadas, desequilibradas, se unem a ele, ficam ali atreladas a ele, levando o estado de desequilíbrio delas, transmitindo esse estado de desequilíbrio delas para ele, ele que já vivia um processo, né, bastante triste de ser preso injustamente, tudo já tinha se desequilibrado. Com a presença das duas, ele fica muito mais desequilibrado, além de ter suas forças absorvidas por elas. Então, o Gúbio consegue separar elas duas dele, socorrer elas duas numa instituição socorrista no plano espiritual, magnetiza o Jorge, fortalece, esclarece, não é? Conversa com ele, trazendo de novo assim uma lucidez, porque ele estava fora, né, de sintonia, ele estava desligado do mundo. Então Saldanha fica muito grato a isso, né? Ele fica espantado, na verdade, porque essa ajuda vem, ele tentando ajudar essa situação, ele assim entristecido, né, bastante entristecido mesmo, né, bastante assim frustrado de não poder ajudar, né, a sua esposa, a sua nora, o seu filho, vendo aquele drama acontecendo sem que ele tivesse condições de ajudar, e chega a Gúbio e salva a sua família. Não é? Porque Saldanha estava preso na vingança porque ele não conseguia ajudar, então cada vez mais aquele ódio crescia, porque o pivô desse desequilíbrio familiar todo foi essa condenação do Jorge, injusta inclusive, então motivou ódio na esposa, na mãe, adoeceu todo mundo, uma se suicida, a outra desencarna, o Saldanha, que já tinha desencarnado nesse tempo, fica todo enraivecido, motivado pela vingança, ou seja, cria um drama violento, não é? Vamos dizer assim, nesse núcleo familiar. Aí a filhinha do casal, do Jorge e da esposa, o juiz, meio que intuitivamente, motivado pela espiritualidade, né? Ele pega essa filha e põe dentro de casa para ser criada por ele, mas não como uma filha, né? Ele não tem aquele carinho de filho, mas pelo menos socorre. E está lá a Margarida nesse meio, né? Casado com o filho do juiz, enfim, vivendo na mesma casa, e aí tudo se mistura, né? Tudo vai se misturando. Então o Saldanha, com o ódio do juiz, aceita a vingança de Margarida, a missão lá dada pelo chefão, e enfim, está todo mundo nesse bolo. E aí chega o Gúbio, vai se aproximando das pessoas, né? vai ali entendendo a situação, vai envolvendo Saldanha de uma forma, vamos dizer assim, com toda a elevação, com todos os bons fluidos, né, que o Gúbio tem. E nesse momento, né, no capítulo, ele faz o quê? Ele salva, no capítulo anterior, ele salva a família de Saldanha. Então o Saldanha fica estarrecido com aquilo, porque aquela ajuda, entre aspas, né, veio do nada, né, de alguém que foi mandado lá pelo chefão para participar do processo lá obsessivo de Margarida e que salva a família dele. Então ele reconhece ali a superioridade do Gúbio, fica extremamente agradecido e transformado. O Gúbio aproveita a situação e traz numa reunião, por isso que chama convocação familiar o capítulo, né? E a gente enfocou como ideias importantes a justiça dos homens sendo reparada, que é isso que se pretende ali, quer dizer, a espiritualidade promovendo uma ação de justiça, né? De reparo de uma injustiça.
Então, o Gúbio promove uma reunião onde se encontram o Saldanha, o Jorge, a menina, o Jorge e a menina, a filha, né, desdobrada, a filha do Jorge desdobrada, que está ali sob os cuidados na casa do juiz, o Gúbio, o André Luiz, né, e esses envolvidos. Então, ele chama o juiz e começa a conversar com o juiz. Começa a trazer o juiz a essa realidade, o juiz desdobrado, o Jorge desdobrado e a filhinha desdobrada. Então, ele começa a trazer o juiz, mostrando ao juiz a injustiça cometida, né, cometida, e vai ali trabalhando a mente do juiz para que o juiz, mesmo em desdobramento, reconhecesse que algo tem que ser feito em relação ao caso de Jorge. Então vem conversando com o juiz começa, vamos dizer assim, a conversa reticente, né? O juiz começa a falar, puxa, mas esse caso foi julgado, já não tinha dúvida, né? Ele foi condenado, uma condenação comum, né? Um caso tão antigo, vocês estão insistindo nisso, e aí o Gúbio vai argumentando com ele e tal, e falando da necessidade de ele apoiar a filha do Jorge, né? E ele falando, nossa, mas eu já ajudo, ela não é minha filha. Aí o Gúbio entra com aquela argumentação fantástica, não é? De que família não é só aqueles que nascem do nosso sangue, né? Nossas responsabilidades com a dita família, ela vai muito além daqueles que nascem sobre o mesmo teto. Fala que muita gente pode ser família, porque família pode ter sido de outra vida, de outras relações, e tudo isso é família, são pessoas que interagem conosco numa reencarnação, que participam do nosso processo evolutivo. A gente muitas vezes tem mais compromisso com alguém que não é consanguíneo do que com alguém que nasceu sobre o mesmo teto. Então, o Gúbio vai envolvendo o juiz, vai trazendo o juiz a essa realidade, vai conversando, vai tirando suas dúvidas, vai argumentando contra a sua reticência, né? Assim, ele está precavido porque ele fala, nossa, mas eu já julguei, como é que acontece isso, como é que faz isso e tal. E o Gúbio foi conversando com ele, como a gente pôde ver no capítulo anterior. Vamos voltar então para o último slide lido, para que a gente possa seguir no estudo de hoje. Vamos lá? Olha aí, no nosso último slide, o Gúbio, né, vinha nessa conversa com o juiz, e falando assim, olha, todavia, se nos desviamos da rota adequada, é razoável o apelo do amor para que a dor diminua. Então ele está falando do caso de Jorge, que foi injustiçado, né, da sentença errada. O André comenta, o magistrado ligou os conceitos ouvidos à presença de Jorge na sala. Até então, não tinha entrado diretamente no assunto da condenação, mas estava falando sobre todos esses aspectos da família espiritual, da necessidade de ajudar, de fazer o bem, de fazer justiça e tal. Então o magistrado ele fala, né, quando ele percebe que o assunto era com o Jorge, ele lembrou do Jorge, ele fala, apelam porventura em favor deste condenado? Aí o Gúbio, sim. Não acreditas que esta vítima aparente de inconfessável erro judiciário já tenha esgotado o cálice do martírio oculto? Será que você não pensa que... Quer dizer, o juiz nem sabia que ele era inocente, né? Mas o Gúbio está afirmando isso, né? Acreditas que a vítima, olha lá, aparente de inconfessável erro judiciário já tenha esgotado o cálice do martírio oculto? Quer dizer... Ele não cometeu um crime, está pagando, né? Será que não está bom já, né? Aí o magistrado fala, o caso dele, porém, permanece liquidado, quer dizer, ninguém reabriu o caso dele, né? Foi julgado, condenado e está tudo certo. O Gúbio continua, não, juiz, nenhum de nós chegou ao fim dos processos redentores que nos dizem respeito. Não seria Jorge acusado, penitente, né, que está pagando a pena, está cumprindo pena, o único sentenciado indigno de uma pausa nas dores da remissão. Quer dizer, todos nós temos dívidas a pagar, não é só o Jorge que tem que pagar suas dívidas, né? Ninguém acabou o processo purgatório, não é? Nós estamos ainda renascendo num planeta de provas e expiações, de sofrimento, e nenhum de nós já quitou suas dívidas com o passado.
O André comenta: o interlocutor arregalou os olhos, mostrando certo orgulho ferido e retorquiu quase sarcástico, o juiz, né? Então o juiz ainda ele está assim, né, na defensiva. Vamos lá. O magistrado fala: mas eu fui o juiz da causa, consultei os códigos necessários antes de emitir a sentença. O crime foi averiguado, os laudos periciais e as testemunhas condenaram o réu. Não posso, em sã consciência, aceitar intromissões, mesmo tardias, sem argumentações ponderosa e cabível. Então ele fala: puxa, mas o julgamento foi justo, né? Tinha prova, tinha tudo, tinha laudo, e eu sentenciei, e eu não posso agora mudar a sentença, né, sem que algo novo aconteça. E o André comenta: Gúbio contemplou compadecida-mente e considerou: compreendo-te a negativa. Os fluidos da carne tecem um véu pesado demais para ser facilmente rompido pelos que se não afeiçoam ainda diariamente ao contato da espiritualidade superior. Invocas a tua condição de sacerdote da lei, para esmagares o destino de um trabalhador que já perdeu tudo quanto possuía, a fim de que resgatasse intensivamente os erros do passado distante. Referes-te ao título que a convenção humana te conferiu, certamente atendendo a injustões do poder divino. Então ele está falando: olha, eu entendo a sua posição. Não é? Ele fala assim: você é um juiz, eu entendo o que você falou, mas ele é um condenado injusto. Não vamos encerrar esse caso, né? Não, às vezes, uma sutileza de um caso desse na posição dos juízes, né? Com quem que o juiz sintoniza? Isso é extremamente interessante. A espiritualidade nos fala, pessoal, que médicos, né, juízes, pessoas que estão ali na lida com o destino das pessoas, um tentando salvar, né, outro ali julgando, às vezes a desgraça, como aconteceu com Jorge aqui, né, uma condenação injusta, mudou todo o panorama, né, daquela família, né, teve como consequência uma desgraça familiar. Então essas pessoas têm sempre perto de si o acompanhamento espiritual, o médico para receber as boas intuições quanto ao tratamento, numa cirurgia, né, que caminho tomar, etc., né? E os juízes também, sempre sendo assessorados. Mas assessorados por quem? Porque a gente não é diferente de ninguém, juízes, médicos, né? Não são diferentes das outras pessoas, são pessoas comuns, que têm funções. Então eles vão estar ouvindo quem da espiritualidade? Com quem eles se sintonizam, como todos nós, nas nossas profissões, no nosso dia a dia. Então, se um juiz, por exemplo, mantém uma sintonia elevada, se antes de uma sentença, antes de um julgamento, faz uma oração, pede uma conexão com a espiritualidade superior, se esse juiz se pauta por uma vida regrada, né, sempre em companhia de bons espíritos, obviamente ele vai ser o quê? Intuído por esses bons espíritos. Agora, se tem orgulho, se tem vaidade, se o juiz tem uma vida social desregrada, uma vida, vamos dizer, familiar conturbada, ele pode o quê? Estar ouvindo espíritos compatíveis com a faixa vibratória que vive. No caso, podendo influenciá-lo a não perceber nuances de um processo que seriam importantes para o julgamento correto. Mesma coisa um médico, né? Então, aquele médico que sintoniza numa faixa vibratória diferente, estou usando essas duas profissões porque são bem claras, né? Os exemplos podem ser ricos, assim, é fácil de entender. O médico, na hora de decidir, puxa, será que eu corto aqui ou será que eu corto ali? Será que eu retiro o órgão? Será que eu tento salvar o órgão? Então, nessas decisões importantes, certamente ele estará sendo intuído pela espiritualidade. Mas qual espiritualidade? A espiritualidade com a qual ele sintoniza. É claro que ali o paciente, a vítima, eles vão ter o quê? Espíritos que também, por afinidade, estão ligados a ele, interessados que, no caso do paciente, não é, que aquele paciente sobreviva. E no caso, ou se cure, né? E no caso do julgado, que a justiça seja feita.
Só que tudo é sintonia. Então, o médico ou o juiz recebe influência pelo seu lado de espíritos que são afins, que têm sintonia com ele, que podem ser bons ou não. E a pessoa também vai ter méritos ou não. Então, por exemplo, no caso de uma pessoa ter muito mérito, o juiz está sendo mal influenciado, ele pode ser neutralizado, a influência negativa, por mérito daquele que vai ser julgado. Agora, quando tudo é embaçado, né, quando os dois navegam ali em faixas vibratórias, né, medianas, ruins, então a influência pode ser negativa e pode haver uma injustiça. Então vejam que eles falam aqui que o Jorge foi condenado injustamente, mas a prisão dele, esse momento de reclusão, de perda de liberdade, era necessária para que ele expurgasse erros do passado. Veja como é fantástico essa questão da justiça, né, de Deus, a justiça divina, essa justiça que nos atrai para situações que às vezes nós não compreendemos se analisamos só a vida presente. Então o Jorge tinha que expurgar com a prisão, com a restrição de liberdade, problemas de vidas anteriores. O julgamento foi injusto, mas a pena era necessária. Só que até um ponto. Aqui o Gubbio já está dando a entender que chega, ele já passou pelo que ele tinha que passar, né? Com essa reclusão da sua liberdade, com essa suspensão da sua liberdade. Vejam como tudo isso é intrincado. E agora o Gubbio tenta, vamos dizer, cessar essa punição injusta. A punição, a lei foi usada de maneira injusta, equivocada. Mas a reclusão, ela teve a sua serventia para o Jorge, né? Então a espiritualidade permitiu o erro, permitiu a condenação injusta, porque a condenação à prisão era adequada para o Jorge. Muita coisa para a gente ir, né, digerindo, né? Tudo tem a sua nuance, né? Vamos lá, então, seguindo. Então o Gubbio continua: entretanto, não me pareces amoldado aos sublimes fundamentos de tua elevada missão no mundo. Quer dizer, ele está falando para o juiz, seu juiz, presta atenção. O senhor precisa estar conectado em vibrações superiores. Eu estou vendo aqui que o senhor não está amoldado aos sublimes fundamentos da tua elevada missão no mundo. Um juiz tem uma missão importante. E ele não está se mantendo em faixas vibratórias boas a ponto de receber só boas influências. Então, ó, né, o senhor não está amoldado aos sublimes fundamentos de tua elevada missão no mundo, porquanto o homem que aceitou a mordomia no quadro dos meios materiais ou espirituais do planeta, nunca alardeia superioridade, quer dizer, deve ter humildade, quando consiste das obrigações que lhe cabem, por entender na administração fiel um caminho de aprimoramento, mesmo através de extremo sofrimento moral. Distribuir amor e justiça simultaneamente na atualidade da Terra, em que a maioria das criaturas menosprezam tal semelhantes dádivas, é crivar-se de dores, quer dizer, olha lá, distribuir amor e justiça simultaneamente implica o quê? Sacrifício, porque não é esse o padrão do planeta, né? Justiça, amorosidade, caridade, não é esse, vamos dizer, a tônica planetária de um planeta de provas e expiações. Então, para que a gente viva essa vida, que a gente caminhe com a justiça e com o amor, há de haver o que? Sacrifício daqueles que se propõem a isso, porque vão ter que remar, às vezes, contra correntezas complicadas, né? Vamos lá. Admites que o homem... então vamos ler de novo aqui. Distribuir amor e justiça simultaneamente na atualidade da Terra, em que a maioria das criaturas menosprezam semelhantes dádivas, é crivar-se de dores. Admites que o homem viverá sem contas, ainda mesmo aquele que se supõe capacitado para julgar o próximo em definitivo, quer dizer, que o juiz, no caso, ele não tem acerto a fazer, ele não tem erro, né? Acreditas haja o teu raciocínio acertado em todos os enigmas da senda?
Terás agido imparcialmente em todas as decisões? Não creias. O justo juiz foi crucificado num madeiro de linhas retas, por devotar-se no mundo à extrema retidão. Então, o juiz, quando ele fala o extremo juiz, né, o juiz, o justo juiz Jesus, por ter mantido esse caminho do amor, não é, e da justiça, foi crucificado. Então, ele não se deixou influenciar, não é, pelas tentações, pelas vaidades, pelos orgulhos, e acabou numa cruz, né? Vamos lá. O Gubbio continua: todos nós, na estrada multicelular do conhecimento edificante, muitas vezes colocamos o desejo acima do dever e o capricho a cavaleiro dos princípios redentores que nos compete observar. Em quantas ocasiões já te inclinou o mandato às contrafações da política desintegrante dos homens, ávidos de transitório poder? Quer dizer, quantas decisões já foram tomadas, levando em conta a política local, as vontades dos governantes, os caminhos que os governantes estão seguindo? Será que isso já não fez parte da sua vida, das suas decisões? Em quantos processos permitiste que os teus sentimentos te turvassem no personalismo delinquente? Quer dizer, a crença do juiz, suas crenças, seus valores, né, que são pessoais, são particulares, será que já não pesaram em decisões? Mesmo que a lei, vamos dizer assim, abrisse que seja uma dúvida a respeito e a decisão foi tomada por uma interpretação pessoal que não seria adequada? O André comenta: o homem em cuja presença identificava Saldanha perigoso inimigo, porque o Saldanha interagia com ele nos desdobramentos, como a gente já viu em capítulos anteriores. Então o juiz estava meio assustado, porque o Saldanha estava ali e o Saldanha apertava ele nos desdobramentos, né, falando que ele foi injusto, tal, cobrando dele justiça para o caso do Jorge. Então, ó, o homem em cuja presença identificava Saldanha, o juiz, né, perigoso inimigo, revelava-se infinitamente confundido. Quer dizer, nesse momento o juiz já estava com a cabeça a mil, né? Ele já estava todo ali. Então, olha, a palidez cadavérica lhe cobriu o semblante, sobre o qual grossas lágrimas principiaram a correr. Então, mediante aquela energia do Gubbio, aquela fala do Gubbio, ele foi ficando em dúvida, ele foi colocando em xeque a sua vida, o seu trabalho, as suas decisões. Então, ele foi ficando preocupado ali com a situação. O Gubbio fala: juiz, não fosse a compaixão divina que te concede ao mistério diversos auxiliares invisíveis, amparando-te as ações por amor à justiça que representas, e as vítimas dos teus erros involuntários e das paixões obcecantes daqueles que te cercam, não te permitiriam a permanência no cargo. Então ele está falando aqui, olha, compreenda, você tem muita ajuda, você erra ainda, erro involuntário, quer dizer, o juiz não está sendo aqui enquadrado por Gubbio como um delinquente, né? Como alguém que, por exemplo, vendeu sentença, coisas do tipo. Mas falando que ele erra. E se não fosse a ajuda da espiritualidade, ele erraria muito mais, né? Teu palácio residencial mostra-se repleto de sombras, porque ele é imprevidente. O juiz ele não cultiva as boas energias, né? Ele não estuda algo edificante, ele não se pega, né, nas lições de Jesus, do Evangelho. Então, é uma pessoa do mundo, né, que tem suas vaidades, tal. Não que seja uma pessoa, não que seja um criminoso voluntário, mas que comete erros porque a sua sintonia não é tão boa. Apesar de ele estar acompanhado, como ele fala aqui, de inúmeros desencarnados tentando influenciá-lo para que ele não erre mais do que erra, né? Muitos homens e mulheres dos que já sentenciaste em mais de 20 anos nas lides do direito, arrebatados pela morte, não conseguiram seguir adiante, colados que se acham aos efeitos de tuas decisões, e demoram-se em tua própria casa, aguardando-te explicações oportunas. Então, olha, não é só o Jorge, né? Vítima, muitas vezes, de uma injustiça, de uma sentença que podia ter sido mais branda, enfim. Né? E como a faixa vibratória média dele
e da casa dele não é boa, todas essas almas inconformadas com as sentenças, enfim, com o julgamento, estão lá na casa dele, à espera de reparo, à espera de, enfim, de vingança, às vezes, como é o caso do Saldanha, né? Toda essa confusão, todo esse problema, influenciando Margarida, influenciando tudo por conta de um espírito que tenta se vingar pela injustiça cometida ao filho. Missionário da lei, sem hábitos de prece e meditação, únicos recursos através dos quais poderias abreviar o trabalho de esclarecimento que te assiste, grandes surpresas te reserva o transe final do corpo. Ou seja, aqui o Gubbio dá aquele aviso, olha, se você não se mexer, se você não mudar, não alterar esse padrão vibratório, não tentar reparar injustiças, ao seu desencarne, vai ter um problema sério para resolver, que a tua casa está cheia de pessoas insatisfeitas com as tuas decisões, com a tua vida. O André comenta, verificando-se pausa mais longa, o magistrado exteriorizou nos olhos indefinível terror, caiu de joelhos e rogou. Aí o magistrado entende o problema que ele está metido ali. Benfeitor ou vingador, ensina-me o caminho. Que devo fazer em benefício do condenado? Aí ele já entendeu, né, a situação e ele pede aí ajuda ao Gubbio, né? Aí o Gubbio fala, facilitarás a revisão do processo e restituí-lo-ás à liberdade. Então, o juiz, né, pergunta o que eu faço. Ele vai falar, ó, você vai facilitar a revisão do processo. O mecanismo pelo qual isso vai chegar na mão do juiz, ele não está explicando aqui, mas ele falando, você vai facilitar a revisão, vai pesquisar, vai rever o caso e vai libertar, porque você vai ver que ele foi inocente. O magistrado, então, ele fala, puxa vida, né? Então ele é, então, inocente? Aí o Gubbio, ninguém sofre sem necessidade à frente da justiça celeste. Olha que legal isso aqui agora, aquilo que eu havia falado do Jorge, né? Ninguém sofre sem necessidade à frente da justiça celeste. E tão grande harmonia rege o universo que os nossos próprios males se transubstanciam em bênçãos. Explicaremos tudo. Então ele fala, ele é inocente nesse caso, mas não sofreu à toa, né? Não sofreu por injustiça, quer dizer, nenhuma injustiça real a espiritualidade deixa acontecer. Quando o mal prevalece, é porque esse mal vai servir de remédio para aquele que sofre. É mais ou menos isso que o Gubbio tentou falar aqui. O André comenta, e dando-nos a perceber que precisava gravar na mente do juiz quanto se lhe pedia da ação providencial, continuou. Então agora o Gubbio vai, a gente presta bastante atenção a partir de agora, que esse é o processo que a espiritualidade usa. Sabe aqueles dias que a gente acorda com alguma coisa na cabeça? Puxa, eu preciso resolver essa situação, né? Eu preciso me entender com essa pessoa, esse negócio está ruim, está errado, eu preciso rever isso. Olha aqui o que vai acontecer, né? A gente, durante o desdobramento, sofreu uma ação parecida com essa do Gubbio e acorda com aquilo forte na nossa consciência, né? O Gubbio fala, não te circunscreverás à mencionada medida. Olha lá, você não vai abandonar a medida necessária. Amparar-lhe-ás a filha. Olha lá. Então você vai cuidar do Jorge e vai amparar a sua filha. Hoje internada, por favor, em tua casa, em estabelecimento condigno, onde possa receber a necessária educação. Então, amparar-lhe-ás a filha. Você vai amparar a filha do Jorge. Como que vai acontecer esse processo, né, de redenção? Não te circunscreverás à mencionada medida. Quer dizer, não vai ficar restrito ao negócio do processo. Você vai também amparar a filha. Hoje, internada em favor em tua casa, em estabelecimento condigno, onde possa receber a necessária educação. Então, quer dizer, além da moradia, você vai proporcionar à filha de Jorge educação adequada para que ela possa se tornar uma pessoa, né, uma pessoa instruída, né, possa ter um futuro diferente pela frente. O magistrado fala, mas esta menina não é minha filha.
Aí o Gubbio continua. Não serias, entretanto, convocado por nós a semelhante encargo, se não pudesses recebê-lo, o encargo, né, a educação da filha. Crês, porém, que o dinheiro em disponibilidade deva satisfazer tão somente as exigências daqueles que se reuniram a nós? Quer dizer, o dinheiro que você tem em abundância, você acredita que ele só possa servir para o bem para aqueles filhos consanguíneos, para a família consanguínea? Quer dizer, o dinheiro que você tem em excesso não pode ajudar outras pessoas? Né? Liberta o coração, meu amigo. Respira em mais alto clima. Aprende a semear amor no chão em que pisa. Semear amor no chão em que pisa. Vai que legal. Aprende a semear amor em tua casa, em teu lar, no chão que pisa, independente para quem, né? Quanto mais eminentemente colocada na experiência humana, mais intensivo pode tornar-se o esforço da criatura na própria elevação. Na terra, a justiça abre tribunais para examinar o crime em seus variados, né? Em seus aspectos variados, especializando-se na identificação do mal. Todavia, no céu, a harmonia descerra santuários, apreciando-nos a bondade e a virtude, consagrando-se à exaltação do bem na totalidade dos seus ângulos divinos. Então ele fala, olha, na Terra existem os tribunais que analisam os casos só perante a lei, o que está escrito na lei. Contudo, na pátria espiritual, né, o mérito é avaliado de outra forma, né, pelo amor que fazemos, pelo bem que fazemos. Essa é a nota, né? Vamos lá. O Gubbio continua. Enquanto é tempo, faze de Jorge um amigo e da filha dele uma companheira de luta que te afague um dia os cabelos brancos e te ofereça mais tarde a luz da prece, quando teu espírito for compelido a transpor o escuro portal do túmulo. Olha que fantástico isso, né? Quer dizer, em vida, ele pode o quê? Transformar um inimigo, uma pessoa que não tem motivo nenhum para ser grato a ele, pelo contrário, né? Tem aí um processo de vingança do Saldanha em curso, né, direcionado a ele. O Jorge certamente não tem nenhum tipo de empatia com ele, muito pelo contrário, né, tem tudo para ter um sentimento ruim em relação a ele, porque foi condenado injustamente. A gente viu lá que a Nora, né, a esposa do Jorge, também odeia o juiz, a esposa, enfim. Ele tem como, em vida, reverter todo esse processo de ódio, né, extinguindo essa dívida para o futuro. E tem como que uma criança que está ali, uma jovem, né, a filha do Jorge, tem como transformá-la num ente querido, que vai, na verdade, pela ajuda recebida, ampará-lo na velhice e rezar por ele, né, após o seu desencarne. Olha, o juiz em pranto interrogou, como agir, porém, né? Então ele está ali já imbuído disso, né? O Gubbio explica, amanhã te erguerás do leito sem a lembrança integral do nosso entendimento de agora, porque o cérebro de carne é um instrumento delicado, incapaz de suportar a carga de duas vidas, né? A vida que a gente tem no plano espiritual e a vida que a gente tem quando volta ao corpo de carne. Mas ideias novas surgir-te-ão, formosas e claras, com respeito ao bem que necessitas praticar. A intuição, contudo, que é o disco milagroso da consciência, funcionará livremente, transmitindo-te as sugestões desta hora de luz e paz, qual canteiro de bênçãos, oferecendo-te flores perfumosas e espontâneas. Chegado este momento, não permitirás que o cálculo te abafe o impulso das boas obras. Gubbio. No coração hesitante, o raciocínio vulgar luta contra o sentimento renovador, turvando-lhe a corrente límpida com o receio de ingratidão ou com ruinosa obediência aos preconceitos estabelecidos. Então, no coração hesitante, o raciocínio vulgar
as influências negativas, né? Aquilo que a gente tem ainda de ruim dentro da gente, luta contra o sentimento renovador. Ideias novas, né? Libertar dos bens materiais, da influência dos bens materiais e etc. O André comenta, diante de Saldanha, que acompanhava a cena demonstrando indizível bem-estar, quer dizer, o Saldanha obviamente estava feliz com aquele desfecho, né? Estava vendo aquela situação familiar dele que parecia horrível, tomar um rumo totalmente diferente, né? O Saldanha, né, com indizível bem-estar, com visível, né, satisfação. Jorge e a filha trocavam olhares de alegria e esperança. O magistrado contemplou-os pensativo, notando-lhe o propósito de endereçar ao nosso instrutor novas interpelações. Dominado, no entanto, pelas emoções do minuto, calou-se, resignado e humilde. Gúbio, entretanto, perscrutando-lhe os pensamentos, tocou-lhe a fronte de leve, com ambas as mãos, e falou em voz firme. Então ele sentiu que o juiz se tocou, o juiz olhou, viu todo mundo feliz. Quer dizer, isso vai impressionando, né? Vai mostrando ao juiz que ali ele tinha um ótimo caminho. Olha que cena bacana, né? O Saldanha, né, ali, ó, o Saldanha, a netinha, né, do Saldanha, o Jorge está por aqui, o juiz conversando com o Gúbio, isso todo mundo desdobrado, mas eles, a menina com uma esperança renovada, né, o Saldanha já com uma fisionomia feliz, e o juiz que está encarnado, olha lá, né, o juiz encarnado com o fio de prata aqui ligado ao seu corpo, a menina também, olha o fio de prata aqui, que ela está encarnada, ela está desdobrada, né, o Saldanha, o Gúbio são desencarnados, né? Bem como o André Luiz, o Eloy. Então, olha lá, quem é encarnado tem o fio de prata, está desdobrado nessa mesma cena, interagindo. Então, o Saldanha feliz da vida, né? O Jorge feliz da vida, a filha do Jorge feliz, e o juiz ali conversando, enfim, naquela lida, uma imagem interessante para a gente vislumbrar um acontecimento desse, né? Um encontro desse que, sem dúvida, é muito bacana. Vamos continuando. O Gúbio continua. Gostarias que me expressasse a respeito da culpabilidade do réu. Então, o juiz, no pensamento, ele não perguntou nada, né? Mas no pensamento ele está ali procurando um jeito, né, de reabrir esse caso, né? Então, o Gúbio fala, gostarias que me expressasse a respeito da culpabilidade do réu, a fim de que a tua consciência de julgador consolide certos pontos de vista. Já espossados no processo, aqui nos reportamos. Em verdade, quanto ao delito de que é presentemente acusado, Jorge tem as mãos limpas. Entretanto, a existência humana é como precioso tecido de que os olhos mortais apenas enxergam o lado avesso. Nos sofrimentos de hoje, solvemos os débitos de ontem. Então, olha que interessante. É que, de novo, eu já comentei isso, né? Aqui ele está falando, olha, do que o Jorge foi acusado, ele é inocente. Mas ele está preso, está sofrendo, né? Uma injustiça, mas não que ele seja, não que não era necessário esse sofrimento, né? Ó, nos sofrimentos de hoje, solvemos os débitos de ontem. Com isto, não desejamos dizer que nossas falhas, muitas vezes oriundas da ociosidade ou da impenitência de agora, gerando resultados ruinosos para nós mesmos e para outrem, sejam recursos providenciais ou pagamentos de alheias dívidas, porque assim consagraríamos a fatalidade por soberana no mundo, quando em todas as horas criamos causas e consequências com os nossos atos cotidianos. Então o Gúbio ainda ressalta, falando, no caso de Jorge, ele é inocente pelo que ele foi condenado, mas a pena que lhe foi imposta, quer dizer, a reclusão, está servindo para ele o quê? Está servindo como remédio, em função de erros de vidas passadas. Não quer dizer que as coisas que acontecem em nossa vida sejam sempre fatalísticas, né? Estejam todas escritas, porque o nosso livre-arbítrio, as nossas decisões nessa vida também provocam consequências. Então ele está falando, nesse caso particular do Jorge, sim,
né? Ele é inocente. Mas a punição não foi, vamos dizer assim, esse sofrimento ele está passando porque ele está expiando débitos do passado. Ele está aprendendo com essa reclusão, com essa injustiça cometida, coisas que ele deveria aprender. Então está servindo de remédio. O que não quer dizer que tudo está escrito, tudo tem a ver com o passado, tudo tem a ver com consequência do passado. Porque se a gente produz um mal nessa vida, nós poderemos e arcaremos com as consequências desse mal produzido nessa vida. Então, nada, nem tudo é do passado. No caso específico do Jorge, sim. Vamos lá. Gúbio continua. As entidades que pranteiam as tuas portas, olha lá, as entidades que pranteiam as tuas portas não choram sem razão. E mais dia menos dia, a toga que envergas temporariamente acertará contas com todos aqueles que, em torno dela, se lastimam. Então ele está falando, o Gúbio está alertando ele, ó, todo mundo que está aqui na tua casa, como a gente já comentou, lamentando, chorando e, enfim, injustiçado, um dia você vai ter que prestar conta. Jorge, porém, que aqui não se encontra em reclamações, e sim trazido por nós para benefício, para benéfico entendimento, liberou certa parte do pretérito doloroso. Então, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, né? Para o Jorge, a sentença equivocada até foi útil, mas para muita gente que está aqui na tua casa presa, eles não tinham débito do passado, não, eles foram injustiçados mesmo, né? Problema, né, para o juiz diluir. André comenta, Gúbio a essa altura fez grande pausa em suas elucidações, fixou o interlocutor mais profundamente e prosseguiu com grave entono. Então o Gúbio dava um tempinho para o juiz ir refletindo, né? Gúbio fala, juiz, pessoas e sucessos que nos afetam a consciência de maneira particular, não constituem objeto vulgar na marcha reveladora da vida. Por agora, trazes a mente subjugada pelo choque biológico do retorno à carne, e não poderia seguir-nos na exumação do passado recente. Então ele está falando assim, olha, fica tranquilo. Você voltando, né, para o corpo físico, você não vai lembrar perfeitamente de tudo que a gente está falando, mas, né, nós vamos estar juntos, vamos estar te intuindo, então presta atenção naquilo que vai vir na sua mente, na sua consciência, na intuição que vai te apresentar ali uma solução. Gúbio continua, já te auscultei, no entanto, os arquivos mentais e vejo os quadros que o tempo não destrói. Então o Gúbio já deu uma vasculhada ali na memória do juiz e já entendeu, né, os arquivos mentais dele ali, né? Vamos lá. No século findo, guardavas os títulos de posse. Então agora, olha interessante, ele vai relatar a questão do juiz aqui. Hoje ele é juiz, né? Tá ali, tem esse monte de gente ali conturbada na casa dele, cobrando, injustiçado. Será que é tudo dessa vida ou será que tem um pouco de uma vida passada? Aí o Gúbio investiga a mente dele para entender as reminiscências da memória, para entender o contexto reencarnatório do juiz agora. Vamos ver. Já te auscultei, no entanto, os arquivos mentais e vejo os quadros que o tempo não destrói, quer dizer, viu as vidas passadas do juiz. No século findo, guardavas os títulos de posse sobre extensa faixa de terra e orgulhavas-te da posição de senhor de dezenas de escravos. Então, olha o juiz como sendo um senhor de escravos, dono de terras, né, no tempo da escravidão. Dezenas de escravos que, em maioria reencarnados atualmente, te integram a falange de colaboradores nos trabalhos comuns a que te sentes constrangidos pela máquina funcional. Então, olha, escravos de vidas passadas reencarnaram e estão em volta do juiz, nos trabalhos, no fórum, né, na vida dele, enfim. Estão ali orbitando, vamos dizer, a mesma vida, o mesmo ambiente que o juiz. Olha como a reencarnação vai se operando, né? Eles estão vivendo em volta ali.
Então, olha lá, te integram a falange de colaboradores nos trabalhos comuns a que te sentes constrangido, trabalho, né, a vida dele, que se sente constrangido pela máquina funcional. A todos eles deves assistência e carinho. Então, olha, funcionários, pessoas que estão em volta da gente, dependendo da gente, que não estão ali para se vingar, mas é uma troca, né? Eles foram escravos desse juiz, reencarnaram para receber dele o quê? Algo diferente do que tinham recebido na vida anterior. Então, eles estão ali para o juiz alavancá-los, ajudá-los, quer dizer, reverter esse processo complicado do senhor de escravos e do escravo. Agora era uma pessoa com mais intelecto, com mais condição, que ao invés, né, de praticar a escravatura, estava ali para alavancar esses irmãozinhos. Vamos ver. Nem todos os servos do passado, porém, se confundem no mesmo naipe de relações com teu espírito. Alguns se salientaram no drama que viveste e volvem ao teu caminho, impressionando-te o coração. Jorge de hoje era ontem teu escravo. Olha aí, não é? Como é que é complicado. Quer dizer, o Jorge é um desses. Então, o Jorge não era um trabalhador lá do fórum, que estava ali sob a tutela do juiz para ser ajudado. Uma pessoa que foi julgada, né, pelo juiz, mas era um escravo antigo dele lá na fazenda. Embora nascesse quase sobre o mesmo teto, uma vez que tem essa coisa do Saldanha, né, de viver ali junto e tal. Olha lá. Jorge de hoje era ontem teu escravo, embora embora o Jorge nascesse, quase sobre o mesmo teto que te assinalou os primeiros vagios. Era teu servidor perante os códigos terrestres, irmão consanguíneo, olha lá, irmão consanguíneo entre as divinas leis, não obstante afagado por outra mãe. Então, numa reencarnação anterior, Jorge era escravo do senhor de escravos, que era o juiz, mas que tinham, olha lá, são irmãos consanguíneos perante a espiritualidade, quer dizer, pertencem à mesma família espiritual. Provavelmente aqui tinham ligações de outras vidas além desta relação de escravo, né? Era teu servidor perante os códigos terrestres, a lei da escravatura. Irmão consanguíneo ante as divinas leis. Irmão consanguíneo ante as divinas leis, quer dizer, na última ele era escravo, mas já foi parente, né, do juiz. Não obstante, afagado por outra mãe. Não obstante ter nascido ali. Quer dizer, era um irmão do juiz espiritualmente, né, e escravo ao mesmo tempo. Gúbio. Nunca lhe perdoaste semelhante aproximação considerada em tua casa por aviltante ultraje ao nome familiar. Chegados ambos à tarefa da paternidade, teu filho de ontem e de hoje lhe transviou a filha do pretérito e de agora. Então, olha a ligação, né? Então, o filho do juiz, né? O filho do juiz, ele já tinha também a ligação com quem? Com a filha do Jorge. Por isso que ele persegue a filha do Jorge lá na casa. Lembram dos capítulos anteriores que ele tenta, né, abusar da menina, mas eles têm ligação de vidas passadas, eles têm conexão. A família inteira aí é embolada. Olha lá, nunca lhe perdoaste semelhante aproximação. O Jorge, né? Considerada em tua casa por aviltrante ultraje ao nome familiar, pela relação da vida anterior, de escravo e tal. Chegados ambos à tarefa da paternidade, o Jorge e você, né? Teu filho de ontem e de hoje, quer dizer, o teu filho, né, realmente de ontem e de hoje, lhe transviou a filha do pretérito. Então, quer dizer, o filho de ontem e de hoje, o filho dele realmente, transviou a filha do pretérito. Quer dizer, teve um problema com a filha que agora nasceu do Jorge e está ali envolvido com ela. Olha o rolo. Transviou a filha do pretérito e de agora.
Quer dizer, agora a filha já no sentido, né, que ele tem que adotar a menina como filho para criar, como ele tinha recomendado antes, a filha do Jorge, né, tem que amparar. E, quando semelhante amargura sobreveio, num escárnio supremo para um lar cativo e triste, determinaste medidas condenáveis que culminaram no insofreável desespero de Jorge em outros tempos, o qual, desarvorado e semilouco, não somente roubou a vida do corpo de teu filho, que lhe invadira o santuário doméstico, mas também a própria existência suicidando-se. Então, olha que complexo isso, gente. Tudo tem um envolvimento. Então, por que o juiz, né, tem toda uma precaução com o Jorge? Que em vidas passadas, olha, vamos ler com calma esse slide de novo, que é extremamente importante, não é? Olha lá, vamos ler de novo com calma para a gente entender tudo isso. A intrincagem, né, a complexidade desse envolvimento familiar. Nunca lhe perdoaste, né, nunca perdoou o Jorge semelhante aproximação agora da família, considerada em tua casa por aviltrante ultraje ao nome familiar. Chegados ambos à tarefa de paternidade, teu filho de ontem e de hoje lhe transviou a filha do pretérito. Então, o filho dele já prejudicou, né, a filha do Jorge no pretérito, que tinha sido filha do próprio juiz. E de agora, e quando semelhante amargura sobreveio com escárnio supremo para um lar cativo e triste, determinaste medidas condenáveis que culminaram no insofreável desespero de Jorge. Então, quando os meninos se envolveram em vida pretérita, quer dizer, o Jorge juiz, o Jorge escravo e o outro senhor de escravos, quando os filhos se envolveram e o filho se transviou, né? Olha o que aconteceu. O problema, né? A ligação do passado. Determinaste medidas condenáveis que culminaram no insofreável desespero de Jorge, que ele impediu isso, né? Em outros tempos, o qual, desarvorado e semilouco, ele se desequilibrou, olha, não somente roubou a vida ao corpo de teu filho, no passado, porque fez mal à filha dele, né? Invadir o santuário doméstico, o corpo de teu filho, que ele invadira, como ele está tentando agora, ele fez isso no passado, o filho do juiz. Só que naquele tempo, o Jorge, não é? Viu a situação e, pelo filho ter invadido o santuário doméstico, o que o Jorge fez, né? Olha lá, semilouco não somente roubou a vida ao corpo de teu filho, que lhe invadira o santuário doméstico, atrás da menina, como está fazendo agora de novo, né? Mas também a própria existência, suicidando-se em dramáticas circunstâncias. Ele matou o filho do juiz na outra vida porque invadiu sua casa atrás da sua filha, como se matou, né, em consequência daquele ato extremo que ele cometeu. Todavia, nem a dor nem a morte apagam as aflições da responsabilidade, que só o regresso à oportunidade de reconciliação consegue remediar. Então, diante desse drama da vida passada, então, o juiz senhor de escravos, o Jorge um escravo, né, o filho do juiz assediou a filha do Jorge, né, só que o Jorge escravo, invadiu a casa do Jorge, o Jorge pegou a situação, o filho fazendo mal à sua filha, matou o filho do juiz e se matou e se suicidou. Aí, em outra vida, o senhor de escravos nasce como juiz, o Jorge já não era mais escravo, mas o juiz tem o mesmo filho, o Jorge tem a mesma filha, o Jorge vai para a mão do juiz para ser julgado, podia ter sido inocentado se o juiz tivesse melhores conexões espirituais, num processo de redenção entre esses maus feitos, vamos dizer, não é? Porque na época do senhor de escravos, o juiz defendeu seu filho, cometendo algum tipo de injustiça com o Jorge, provavelmente castigando, mesmo
né, tendo havido a violência do filho do Jorge na filha do juiz. E aí o Jorge, desesperado, matou o filho, que ocasionou todo um problema e se matou também. Agora o juiz poderia tê-lo inocentado, né, vamos dizer assim, aí trazendo já um processo de redenção ali com aquele mal feito. Mas não, ele condenou. O problema não foi resolvido, o problema está seguindo, né? E agora o Gubbio quer ver se resolve. E a gente vê como esses elos magnéticos, né, esses vínculos do passado são fortes. Agora, numa situação totalmente diferente, o juiz como juiz, o Jorge como um trabalhador, enfim, que foi injustiçado, mas a filha do Jorge acaba vindo para a casa do juiz de novo, uma vez que já tinha vivido na fazenda lá de escravos, e o filho tentando novamente invadir seus aposentos, né, fazer-lhe mal, vamos dizer assim, abusar dela. E está aí, né, o Saldanha tentando evitar, como a gente viu nos capítulos anteriores, o drama se repetindo. Então, o Gubbio está falando, e a coisa da vida passada voltou para essa vida. O mesmo quadro, quer dizer, um quadro parecido, né? As pessoas com outras funções, as pessoas com outras, né, com outros cargos, com outras vidas, mas olha o drama se repetindo. E agora o juiz está tendo de novo a oportunidade, né, de resgatar isso, de socorrer a filha do Jorge, de inocentar o Jorge, de reverter esse quadro que já vem de vidas passadas. Vamos lá. Gubbio continua. E aqui te encontras de novo, olha lá, numa situação de decisão, numa situação de julgamento, né? Você com a situação na mão de novo, para que dessa vez você acerte, olha lá. E aqui te encontras de novo diante do condenado, junto do qual sempre te inclinaste à antipatia gratuita. Tempo do escravo agora. E ao lado da jovem, a quem prometeste amparar por filha, muito querida ao coração. Trabalha, meu amigo. Vale-te dos anos, porque Alencar e tua pupila serão atraídos à bênção do matrimônio. Olha lá que situação, né? Agora o Gubbio revela para o juiz que faz alguma coisa de bom, evita o mal, porque o Alencar, que é o filho do juiz, tem o compromisso do quê? Não é? Olha lá, ó. Aqui te encontras de novo diante do condenado, junto do qual sempre te inclinaste à antipatia, o Jorge. E ao lado da jovem a quem prometeste amparar por filho nessa reencarnação. Por filha muito querida do coração. Trabalha, meu amigo, vale-te dos anos, porque Alencar, que é o filho do juiz, e tua pupila serão atraídos à bênção do matrimônio. Quer dizer, para reparar essa confusão de vidas anteriores. Quer dizer, os dois, o Alencar e a filha do Jorge, ele que fez mal para ela noutra vida, que está tentado a fazer mal para ela de novo, vão ser atraídos, mas não para um mal, mas para se casar, para constituir uma família, para reverter esse processo doloroso de vidas passadas. Age enquanto podes. Todo bem praticado felicitará a ti mesmo, porquanto outro caminho para Deus não existe, só o bem corrige o mal, né? Fora do entendimento construtivo da bondade ativa do perdão redentor. Jorge, humilhado e desiludido, apagou o desvario deplorável, suportando o inominável martírio moral em poucos anos de acusação. Então, aquele desatino cometido pelo Jorge, onde ele mata o filho do juiz e se mata, ele está expurgando agora com esses anos de prisão, de loucura, né, que ele foi julgado injustamente e está ali expurgando esse mal feito. Humilhado e desiludido, apagou o desvario deplorável da vida passada, suportando inominável martírio moral em poucos anos de acusação indébita, né, e prisão tormentosa, com viuvez, enfermidades e privações de toda espécie. Então ele está expurgando esse ato desatinado que ele cometeu na vida passada. O André comenta: o nosso orientador fitou, compadecido, na pausa mais ou menos longa que se fizera e rematou. O Gubbio vai falando, né?
Não te dispões por tua vez aos testemunhos salvadores? Perguntando para o juiz, né? Não, olha aí a oportunidade, né? De você consertar tanta coisa. O André comenta: abalo salutar, oculto à nossa apreciação, certamente sulcava fundo o espírito do magistrado, que mostrava o semblante extremamente transformado. Vimo-lo levantar-se em lágrimas, cambaleante. A força magnética do nosso instrutor alcançara-lhe as fibras mais íntimas, porquanto os olhos deles pareciam iluminados de súbita determinação. Abeirou-se de Jorge, estendeu-lhe a destra em sinal de fraternidade, que o filho de Saldanha beijou igualmente em pranto, e, em seguida, acercou-se da jovem, abriu-lhe os braços acolhedores e exclamou comovido. O juiz condenou o Jorge injustamente. O Jorge tinha tirado a vida do filho do juiz em outra vida, por conta, não é, de um mal feito pelo filho, pelo Alencar em cima da sua filha. Olha, e o juiz, não é, aquele meio escravagista, o Jorge escravo, quer dizer, tudo misturado, né, tudo ali tentando. Então a reencarnação vem tentando ajustar isso, e o juiz condena injustamente, mas a condenação não foi ruim, porque o Jorge expurgou aquele crime, né, que ele cometeu em outras vidas. E o juiz, né, na espiritualidade, prometeu acolher a menina, né, e ajudá-la nessa vida, e está ali, tanto intuído que ele já botou na casa dele, mas não como filha, né, e agora ele está tomando consciência disso tudo. Aí o magistrado fala para a menina: serás minha filha doravante para sempre. E o André comenta, né, indescritível contentamento marcou-nos o inolvidável minuto. Então todo mundo acabou ficando emocionado pela postura que o juiz, né, pelo juiz pega ali naquele momento. O André comenta: Gúbio ajudou-os a partir na direção do interior doméstico, e, quando nos dispunhamos a reconduzir Jorge ao presídio de cura, onde o corpo em repouso esperava, que o Jorge está desdobrado, Saldanha, plenamente modificado por uma alegria misteriosa que se lhe refundia às expressões fisionômicas, avançou para o nosso instrutor e, tentando oscular-lhe as mãos, né, tentando beijar as mãos, porque pensa o Saldanha, né, a vida dele estava um inferno, né, ele metido nesse processo de vingança, todo mundo injustiçado na família dele, o preso, o filho preso, a nora se suicida, a mulher desencarna, ele desencarnado, ele nesse processo de vingança, metido nessa energia ruim, a vida dele estava muito ruim. E aí, em um dia, dois, a vida dele está, né, tudo está se desenrolando, tudo está se transformando, então ele está extasiado de felicidade. O Saldanha fala: nunca pensei em encontrar noite tão gloriosa quanto esta. O André comenta: ia desmanchar-se em palavras de reconhecimento, mas Gúbio, com naturalidade, obrigou a reajustar-se, acrescentando: Saldanha, nenhum júbilo depois do amor de Deus é tão grande quanto aquele que recolhemos no amor espontâneo de um amigo. Semelhante alegria neste momento é nossa, porque te sentimos a amizade nobre e sincera no coração. Olha que lindo, né, por parte do Gúbio, né? E isso é uma coisa, pessoal, que é fantástico, né? Quando a gente ajuda alguém e a gente sente, né, quando a gente tiver a chance de ajudar alguém e sentir algo parecido, vai ser fantástico, né? A gente sentir que aquele gesto nosso mudou a vida daquela pessoa para melhor, isso é uma alegria que não tem, né, não tem dimensão. É isso que o Gúbio fala: Saldanha, nenhum júbilo depois do amor de Deus é tão grande quanto aquele que recolhemos, que nós recolhemos, nós que fazemos o bem, que tentamos fazer o bem, recolhemos do amor espontâneo de um amigo, da gratidão de um amigo. Semelhante alegria neste momento é nossa, porque te sentimos a amizade nobre e sincera no coração. Quer dizer, ele está sentindo que o Saldanha está endereçando a ele uma gratidão muito grande. Isso traz uma alegria fantástica ao Gúbio.
André termina dizendo: e um abraço de carinhosa fraternidade coroou a tocante e inesquecível cena. Então, olha a transformação pelo bem feito, né? Então o Saldanha está obsediando fortemente, tentando estragar a reencarnação da Margarida, que foi filha do Gúbio em outras vidas. E agora o Gúbio resolve todo esse drama familiar, ou encaminha, né, de uma forma que o Saldanha jamais esperaria. Ele está ajudando o inimigo. Olha o sentido de amar o vosso inimigo, né? Porque aos olhos, num primeiro olhar, o Saldanha é um inimigo do Gúbio, né? Está tentando desencarnar a filha do Gúbio, desgraçar a vida da Margarida. E o Gúbio faz isso tudo para o Saldanha. Ou seja, ele transforma, né? Mesmo que o Saldanha não saiba da história do Gúbio, ele transforma uma pessoa que estava ali fazendo mal, indiretamente, né, fazendo mal à sua filha, numa pessoa eternamente grata, por ter ajudado, por ter feito justiça nesse imbróglio todo dessa vida, né, da interação dessas pessoas durante as reencarnações. Fantástico, né, gente? Que exemplo, né? Que exemplo, é um trecho, né, da obra para a gente ler e reler, para entender todo esse drama, né, como que uma circunstância de uma vida anterior repercute nessa vida. Olha a trama, né? Olha os envolvimentos, quer dizer, um senhor de escravos, né, que tinha vários escravos, que tinha compromisso com esses escravos, e que recebe esses escravos como servidores agora para que possam ser alavancados por ele, que de certa forma está fazendo isso, né? Jorge já não apareceu na vida dele de novo como um servidor, mas era um antigo escravo que, em função de um mal feito pelo filho do juiz, a filha do Jorge, tirou a vida do filho do juiz e tirou a sua própria vida. Então, quer dizer, o Jorge tinha um débito com o juiz, que era, né, o seu escravagista, né, que era o senhor de escravos, ele é um escravo, ou seja, um débito comum aí, uma relação extremamente conturbada. O Jorge aparece de novo na vida do juiz, agora para ser julgado, é julgado injustamente. Não que o juiz fizesse isso de propósito, mas uma condenação injusta que serve, né, de resgate do Jorge pelo crime cometido na vida anterior. Mas que agora, né, aí o juiz, com um compromisso com essa menina de vidas passadas, porque o filho dele fez mal a ela, então o juiz se compromete de cuidar na próxima vida, a recebe até na sua casa já intuitivamente, né? Olha como tudo isso se mistura, né? E agora, e o Saldanha no meio disso tudo, né? Aí já é o outro drama com a Margarida, né? Com o Gúbio ajudando, e é aquela história do amor, né, que cobre a multidão de pecados. Então, o que o Gúbio está falando para o juiz? Repara tudo isso, né, com amor. Recebe a filha, trate como uma filha, né, reveja o caso do rapaz, traga justiça. Trazendo justiça, ele vai ficar grato, assim como o Saldanha vai ficar grato. E esse trauma todo, esses processos obsessivos, essas vinganças todas vão o quê? Se neutralizar pelo amor, pela justiça que o juiz possa fazer, por ele recolher a filha, né, do Jorge como filha dele, amparar, então resolve o problema com o Jorge Jorge o perdoa, o Saldanha o perdoa e o mal se extingue. Fantástico esse capítulo, né, pessoal? Passamos um pouquinho da média, mas o capítulo é extremamente importante para que a gente entenda, para que a gente estude, para que a gente leia e releia, porque nos traz um ensinamento muito grande. Então, que Jesus nos ampare, que tenhamos uma semana muito boa, e a gente se encontra na Casa Espírita em seus estudos, nas suas palestras, nos seus envolvimentos, nos seus trabalhos, que a gente possa se ver por aí. Um grande abraço, até a próxima semana. Beijo no coração de todos.